Olá, sou Fabiano Moraes, professor da Universidade Federal do Espírito Santo, localizada em Vitória, capital do estado do Espírito Santo, no Brasil. Em primeiro lugar, quero parabenizar a toda a equipe pela realização deste evento e venho aqui apresentar o trabalho intitulado A Leitura das Lendas Capixabas como Estratégias de Mediação Intercultural no Ensino de Português, Língua Estrangeira. Quais são os nossos caminhos neste trabalho? Em primeiro lugar, o projeto Narrativas da Nossa Terra, entre palavras, vozes e imagens, que surge em parceria com o Projeto Thales e que tem como um de seus produtos em realização o livro, a coletânea de contos capixabas, Muito Mais do que Praias e Montanhas, Thales Contos Capixabas. Vamos falar da relação da oralidade presente nas coletâneas escritas e da visão da oratura, dos gêneros da oralidade, em pé de igualdade com a literatura. Vamos também tratar do signo linguístico e da cultura popular como arena na luta de classes, ou arena de luta de classes, e, é claro, das metáforas da transformação, e do ensino de língua cultura no PLE. Esta é a sigla que usamos para denominar português como língua estrangeira, ou português língua estrangeira. Certo? E a narração oral na mediação de culturas. A importância da narração oral na mediação de culturas. Cabe aqui destacar um termo que vai ser muito falado aqui, o termo capixaba. Capixaba é aquilo que diz respeito ao estado do Espírito Santo. Vamos apresentar aqui, falar desse projeto que coletou lendas capixabas, ou que estudou lendas capixabas, para produzir contos capixabas, lendas do Espírito Santo, para produzir contos referentes ao estado do Espírito Santo. Eu, por exemplo, que nasci no estado do Espírito Santo, sou capixaba. Falando do projeto Narrativas da Nossa Terra. Da nossa terra, sim. As narrativas são repletas de material simbólico, ideológico, discursivo, e as narrativas da terra, as narrativas relacionadas a um lugar, a um espaço, possuem uma relação orgânica e fisiológica com a terra. Podemos remeter a aspectos simbólicos como o tapete, como o tecido, o tear, a esteira, que é um tapete que nós fazemos aqui com palha, com material da natureza, vamos dizer assim, folhas e algo do tipo. Então, esse tecido, ele nos remete à tessitura, assim como o texto da narrativa, não é? Nos remete a têxtil de tecido. A tessitura de um texto, a tessitura da vida, as palavras, as histórias, estão vinculadas a uma terra, a um solo, do mesmo modo como um tapete que um viajante de um povo nômade, ou um povo que vai fazer uma longa viagem, monta suas tendas e leva o tapete confeccionado na sua terra e estende no solo estrangeiro. Mas quando ele pisa naquele tapete é como se pisasse na sua própria terra. É uma continuidade do seu próprio solo, da sua terra. As mãos, elas têm uma função importantíssima, porque elas tecem o tapete, tecem os tecidos, mas também plantam, colhem, lavram a terra e lavram as palavras. A língua, por sua vez, transmite histórias, saboreia os frutos da terra. A língua vincula sabores e saberes. Então, língua e mãos, elas trabalham juntas, elas cooperam na relação com a terra, ou seja, com a cultura dos nossos cultivares, e ao mesmo tempo no processo de interação da oralidade, na tessitura da nossa cultura oral. As narrativas da terra, portanto, elas estão vinculadas à terra, aos seus labores, lutas, labutas e sabores. Seguimos adiante com as fontes que bebemos para produzir este trabalho. Muito mais do que praias e montanhas, estamos no Espírito Santo, um estado considerado pequeno para a dimensão do Brasil e que tem um litoral extenso, considerando que ele tem um formato que se assemelha muito ao formato de Portugal, ou seja, um litoral extenso para o Atlântico e, por outro lado,
né, para o Atlântico, e, por outro lado, uma cadeia de montanhas próxima a esse litoral, certo? Ou seja, a 2, 3 horas no máximo, nós chegamos à Serra do Caparaó, onde temos uma das montanhas mais altas do Brasil, a terceira mais alta do Brasil. Foi considerado por muito tempo a mais alta do Brasil, tanto é que é chamado Pico da Bandeira, este ponto mais alto, porque tinha uma bandeira do Brasil, até descobrirem alguns outros no extremo norte, 2 outros montes, que são mais altos do que o Pico da Bandeira. Ficam em Roraima, no extremo norte do país. Ou seja, nós temos praias e montanhas neste nosso estado e um tanto mais, né, de diversidade, tanto cultural como de natureza. Então, algumas das fontes estão aí, são estes livros, mas, além desses livros com contos e lendas, também pesquisamos revistas e jornais, e partiu-se também de um trabalho que eu realizei em viagens que fiz com esta mochila, levando um gravador, gravando na época com fita cassete, gravando lendas de narradores orais capixabas, tanto no litoral quanto na região de montanha, entre 2001 e 2002. Em 2015, outras gravações foram feitas, desta vez na UFES, com narradores tradicionais convidados para que fossem gravados. Seguimos adiante. O nosso resultado são 55 contos a partir das lendas capixabas. Foram realizadas reuniões presenciais quinzenais, de 2 em 2 semanas, nos reunimos, tínhamos 2 grupos, um pela manhã, outro à tarde. De agosto de 2023 a janeiro de 2025, nos concentramos na produção de contos, certo? Resultado, 55 contos produzidos a partir de toda essa pesquisa ampla, de toda essa leitura cuidadosa das lendas capixabas e sempre com muito diálogo. Havia uma liberdade no tempo de produção desses contos e as ideias ou os contos parciais eram trazidos para uma roda para que o grupo opinasse, trouxesse sugestões, eles fossem refeitos ou continuados ou finalizados. Foram 24 autores no total, entre estudantes, voluntários externos e narradores tradicionais. Os 55 contos foram ilustrados, portanto são 55 ilustrações, com 3 ilustradores independentes e mais um coletivo de professores e alunos da Escola Aristóbulo Barbosa Leão, da rede municipal da Prefeitura Municipal de Vitória, sob coordenação da bibliotecária Marcela Mendonça Amorim. A maioria dos contos são ilustrados com ilustrações deste coletivo. Portanto, agora estamos na fase de revisão final e de gravação. Estamos em processo de realização, mas um processo bem adiantado, com todos os contos e ilustrações prontos. Vamos então entender de que modo a oralidade está presente nessas coletâneas, não é? Então, a presença de histórias tradicionais em coletâneas escritas mostra que, mesmo aos olhos menos atentos, oralidade e escrita estão irremediavelmente geminadas. Ou seja, essa geminação entre oralidade e escrita, no nosso caso, tomou como foco principal as narrativas lendárias, as lendas, né, ou mitológicas do Espírito Santo, e ao mesmo tempo trazendo esses saberes coletivos que vão perpetuar esse nosso vínculo com a nossa história, com a nossa cultura, com a nossa terra. E como defende Paulo Freire, nós observamos essa pluralidade cultural capixaba. Nas nossas reuniões estendíamos um mapa do Espírito Santo, buscávamos um tanto dessa raiz cultural e trazíamos atualizações dessas histórias, certo? E uma valorização da oralidade, dos gêneros da oralidade, em pé de igualdade com os gêneros literários, como defende Paulo Freire, que diz: é importante reconhecermos que tanto é cultura a poesia dos poetas letrados de seu país, como também a poesia de seu cancioneiro popular, da cultura popular, que é a cultura toda a criação humana. Portanto, olhamos para a cultura popular como uma arena de luta de classes, a partir de Bakhtin, que aponta para o signo linguístico como uma arena onde se dá essa luta de classes, Stuart Hall defende que a cultura popular também é uma arena de luta de classes, onde se dá essa luta de classes, e tanto signos, né,
como as práticas culturais são objeto dessa luta pelo significado dessa cultura popular, certo? E quando nós tiramos a ancoragem que é imposta por uma cultura dominante, nós temos a possibilidade de reconhecer a plurivalência da cultura popular e saber que ela não possui uma conotação única. Essa ideia de impor uma monovalência, uma valência única, é justamente uma ideia equivocada e nós vamos lutar por meio de um outro termo que Raul toma de empréstimo de Bakhtin, que é o carnaval. A carnavalização, ele vai chamar de carnavalesco, faz alusão ao carnaval. Carnaval seria o quê? Uma metáfora de uma suspensão, uma inversão provisória ou temporária da ordem das coisas. É quando o mundo é colocado às avessas. O carnavalesco, então, ele se vincula a novas formas de energia ou novas formas de vida e combina os contrários. O popular é riquíssimo de contrários e de carnaval e de carnavalização. Por isso é importante aproveitarmos esse próprio conceito de uma festa tradicionalmente e originariamente popular para desconstruirmos a ideia de popular como menor, como vulgar, como desvalorizada, contraposta à cultura das elites. Bom, se a classe dominante ela tenta tornar monovalente a cultura popular, podemos lançar mão das metáforas da transformação. O que seria? Essas metáforas da transformação nos permitem imaginar e visualizar, vislumbrar o que aconteceria se as valências predominantes fossem suprimidas, ou se as hierarquias fossem derrubadas, as hierarquias sociais, ou se essas normas que já foram consolidadas num festival de revolução, elas se diluíssem e em novos valores, novas configurações, novos significados viessem à tona. Como é que a nossa identidade se dá em todo este processo? Segundo Stuart Hall, elas são constituídas por meio da diferença e não fora da diferença. Ou seja, é na relação com o outro, a relação com aquilo que não é o que nós pensamos ou o que nós consideramos que somos, mas aquilo que falta, certo? Que nós nos constituímos como identidade. Sendo assim, nas aulas de português, língua estrangeira, a aprendizagem intercultural, certo? Ela vai implicar justamente essa abertura a outras culturas, como o Projeto Thales faz muito bem, com tantas produções bilíngues ou em mais de duas línguas, não é? Para o ensino de línguas, ele propõe justamente essa abertura a outras culturas, uma apreciação, respeito à diversidade cultural, superação de preconceitos culturais e do etnocentrismo. Então, adotamos uma ideia de cultura como modo de realizar uma integração, respeitar a diversidade dos povos, essa diferença que nos constitui como identidade, certo? E isso permite ao aprendiz de uma língua, que nós vamos chamar aprendiz de uma língua-cultura, a encontrar-se com a outra cultura sem deixar de ser ele mesmo, certo? Ou seja, a cultura presente na aula de português como língua estrangeira, em pé de igualdade com o ensino da língua propriamente dita. A língua, então, não é apenas um objeto de ensino, mas ela é uma ponte entre sujeitos de culturas diversas, ou seja, uma ponte entre mundos culturais. Uma ponte. Vamos guardar este termo, ponte, para quando chegarmos à narração oral, observarmos a importância da narração oral e das histórias neste processo de ponte. Certo. O foco, então, ele está nas relações de diálogo, nesse lugar de interação estabelecido por meio da língua e da cultura. Certo? Ou seja, é um ensino de língua-cultura no ensino de português como língua estrangeira. O ensino de língua e cultura que cria um lugar intercultural. E o aprendiz de português, língua estrangeira, ele pode se sensibilizar por meio de um olhar crítico e ao mesmo tempo um olhar cultural, sobre o seu próprio modo de ver o mundo. E ele, então, ele se vê em condições de aceitar
e respeitar o outro neste espaço de interculturalidade que se estabelece, neste lugar intercultural, língua-cultura que se estabelece. Narração oral, mediação e ponte. Começamos com uma citação do grande contador de histórias, não é? Colega contador de histórias Bonifácio Ofogo Nkama, que nasceu na República dos Camarões e que vive na Espanha, e que nos diz que não há, a seu ver, nenhuma atividade humana, como a arte de contar histórias, capaz de criar vínculos tão estreitos entre os sujeitos. Este texto citado foi publicado neste livro, A Arte de Encantar, o contador de histórias contemporâneos e seus olhares. Eu organizei este livro junto a Linice Gomes, pela editora Cortez, certo? Do Brasil. E este livro foi publicado, esse artigo do Bonifácio Fogo, como outros de autores da própria Espanha, como de Camarões e também de Cuba e do Peru, foram publicados em espanhol. E temos de outros países também, e também do Brasil, é claro. Organizamos este livro há um tempo atrás, e este é bilíngue, este artigo, então eu optei por colocar aqui as citações em espanhol, mas temos também o próprio artigo em português, traduzido nesta coletânea de artigos sobre a arte de contar histórias. Então, a narração de histórias estabelece vínculos, estreita esses vínculos, certo? Então, ela tem o seu aspecto linguístico, o seu aspecto cognitivo, ali sendo desenvolvido quando contamos história, mas também afetivo. Então, a narração de histórias, ela constrói uma ponte, tanto entre os contemporâneos e os ancestrais, certo? Ou seja, constrói pontes porque conecta a nossa cultura presente a essa nossa cultura ancestral que se continua, que tem uma continuidade, como também conecta ou constrói pontes entre culturas diversas. E aqui o Bonifácio Fogo nos traz uma visão de um contador de histórias que atuou por muito tempo na mediação intercultural junto a imigrantes. Então, as histórias, a narração oral não só conecta essas culturas umas às outras, mas também lança a mão de técnicas e ferramentas muito semelhantes àquelas usadas na mediação intercultural. Ou seja, quais são essas três ferramentas, segundo Bonifácio Fogo? A palavra e a narrativa, inseparáveis, e a escuta, indispensável para que se dê uma narrativa. Eu acolho o meu aluno numa aula de língua estrangeira ou acolho um imigrante, a palavra está ali presente, as suas narrativas e, é claro, uma escuta. Assim também quando eu conto histórias, certo? Contar histórias é uma ponte. Os contos tradicionais, eles permitem a cultura popular, no caso estamos falando aqui dos nossos contos capixabas, como os outros de tantos outros povos, permite uma aproximação da tradição oral. Nós nos aproximamos dessa tradição oral, certo? Da literatura e desse patrimônio material e oral desse país em questão. No nosso caso, estamos falando do nosso estado do Espírito Santo, do país Brasil. Não é? Então, o contador de histórias, de contos tradicionais, ele constrói essa ponte entre aquele que o escuta e essa cultura, todo este campo, todo este universo cultural em que essas histórias estão ambientadas, a cultura capixaba, no nosso caso. Bom, os contos capixabas, então, quando presentes nas aulas de português, língua estrangeira, eles são ferramentas com todo este potencial. Língua e cultura estão aí presentes de um modo inseparável, certo? Sobretudo por meio das traduções e das gravações dos contos em outras línguas, que se constituirão como um instrumento poderosíssimo na mediação entre culturas e na construção de pontes que conectem essas culturas. Bom, este pequeno ensaio resume ou reúne a importância de todo este trabalho. Aqui as nossas referências e muito obrigado.